Você já parou para pensar no que pode levar uma cidade inteira a ser destruída por fogo e enxofre? E o que poderia fazer com que as filhas de Ló tomassem a drástica decisão de dormir com o próprio pai para garantir a continuidade da linhagem? Imagine viver em uma época em que as chamas do céu são a resposta de Deus ao pecado e à injustiça. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a condenação de Sodoma e Gomorra. Este episódio não é apenas um conto antigo, é uma poderosa lição sobre os pecados que atraem a ira divina e o que isso significa para nós hoje. Já peço que nos ajude com o seu like, se acomode na cadeira e vamos para o vídeo. No vasto cenário das Escrituras, o relato das cidades de Sodoma e Gomorra é um dos mais intrigantes e reveladores, oferecendo uma janela para a antiga vida no Oriente Médio. Localizadas na fértil planície do Jordão, essas cidades não eram apenas marcos geográficos, mas também símbolos de prosperidade e riqueza. O contraste entre o deserto árido e as cidades vibrantes destaca a beleza e a prosperidade de Sodoma e Gomorra, que floresciam sob a proteção e bênção de Deus. O livro de Gênesis nos conta que a terra do Egito era como o jardim do Senhor, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, demonstrando a grandiosidade da região onde essas cidades prosperavam. Mas essa prosperidade não era apenas um reflexo da fertilidade da terra, mas também da habilidade dos habitantes em gerir seus recursos. As cidades eram conhecidas por sua riqueza, cultura e uma certa ostentação que rivalizava com qualquer grande metrópole da época. Era um local onde a vida parecia ser um festim de abundância, um verdadeiro paraíso terreno. Entretanto, por trás da fachada de luxo e bem-estar, existiam tensões e conflitos que seriam revelados à medida que a história avançasse. Enquanto Sodoma e Gomorra se destacavam por sua opulência, era crucial compreender o contexto histórico e geográfico que moldava essas sociedades. As cidades estavam situadas perto do que hoje é o Mar Morto, em uma região que oferecia todas as condições para o florescimento econômico e cultural. Mas à medida que a história se desenrola, vemos que essa mesma prosperidade acabou se tornando um cenário de grande decadência moral. A Bíblia cita: "E os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor", revela o Gênesis, preparando o palco para o drama que viria a seguir. Deus havia abençoado essas cidades com recursos abundantes, mas conforme a moralidade delas decaía, a relação entre prosperidade e retidão se tornava cada vez mais complicada. A Bíblia é clara ao descrever que, apesar da abundância, havia um afastamento crescente dos princípios divinos, algo que estava prestes a provocar eventos de grande magnitude. É aqui que começamos a entender as verdadeiras consequências da decadência moral e a necessidade urgente de refletir sobre os valores que sustentam a justiça e a santidade. Essas cidades, que uma vez brilharam com prosperidade e riqueza, estavam mergulhadas em práticas que chocavam não apenas seus contemporâneos, mas também os seguidores de Deus em todas as eras. O profeta Ezequiel descreve o estado de Sodoma de forma contundente. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade tiveram ela e suas filhas, e não deram a mão ao aflito e ao necessitado. Ezequiel 16:49. A lista de pecados inclui a falta de compaixão e justiça, características que não poderiam permanecer impunes perante Deus. A Bíblia nos revela que a arrogância e a falta de solidariedade eram marcas registradas das cidades de Sodoma e Gomorra. O livro de Judas reforça esta visão, mencionando que essas cidades sofreram o castigo do fogo eterno como exemplo para aqueles que andam após a carne em imundície. Judas 1:7.
Entre os pecados mais notáveis estava a soberba, uma forma de orgulho que se manifestava na opulência e na indiferença dos habitantes. A gula e a ociosidade completavam o quadro, pois a abundância de recursos levou a um estilo de vida excessivo e à negligência das necessidades básicas dos outros. Os habitantes se entregavam a uma vida de prazeres sem pensar nas consequências de suas ações sobre os menos favorecidos. Essa combinação de pecados evidenciava uma falta de empatia e justiça, pilares fundamentais para uma sociedade justa e equilibrada. Não menos alarmante era a injustiça que permeava a vida cotidiana em Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos mostra que a ausência de compaixão e o desprezo pelos necessitados eram comuns. Não deram a mão ao aflito e ao necessitado, como bem descrito por Ezequiel. Essa falha em promover a justiça e a solidariedade gerou um ambiente onde o pecado prosperava sem restrições, preparando o terreno para o severo julgamento que estava por vir. À medida que entendemos mais sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, é impossível ignorar a profundidade da corrupção que se abateu sobre essas cidades. A transgressão das normas divinas e a falta de arrependimento culminaram em um destino inevitável. O julgamento de Sodoma e Gomorra é uma das histórias mais dramáticas e impactantes da Bíblia, exemplificando a resposta de Deus ao pecado desenfreado. O relato começa com a intervenção de anjos enviados por Deus para investigar a situação nas cidades. Em Gênesis, lemos que 2 anjos chegaram a Sodoma ao cair da tarde e foram acolhidos por Ló, que os recebeu em sua casa com hospitalidade, apesar dos riscos evidentes. Gênesis 19:1. Ló, sobrinho de Abraão, desempenha um papel significativo nesta narrativa bíblica. Filho de Harã, irmão de Abraão, Ló foi levado por seu tio quando ainda era jovem, após a morte de seu pai. Abraão, conhecido por sua fé e obediência a Deus, assumiu a responsabilidade de cuidar de Ló, e o relacionamento entre eles se tornou uma parceria fundamental em suas jornadas. A Bíblia nos apresenta Ló como um homem de caráter, mas que se encontrava em uma trajetória que o levaria a escolhas difíceis e desafios imensos. À medida que Abraão e Ló prosperavam em suas posses e rebanhos, a terra se tornou insuficiente para sustentar ambos, levando a uma separação amigável. Abraão ofereceu a Ló a primeira escolha da terra disponível, demonstrando uma atitude de generosidade e confiança em Deus. Ló, observando a fertilidade das regiões ao redor do Rio Jordão, decidiu se estabelecer na planície que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, atraído pela sua prosperidade e riqueza. A escolha de Ló parecia lógica do ponto de vista material, mas como a Bíblia revela, as cidades de Sodoma e Gomorra eram também conhecidas por sua imoralidade e pecado. Ao se estabelecer em Sodoma, Ló não apenas se tornou um residente da cidade, mas também um líder local, sentado à porta da cidade, o que indica sua posição de respeito e influência. No entanto, essa proximidade com o pecado e a injustiça trouxe consigo enormes desafios espirituais e morais. A vida de Ló em Sodoma se tornou um cenário de crescente tensão entre a prosperidade material e a deterioração moral. A presença de Ló na cidade não impediu que a corrupção e a perversidade prevalecessem, mas em vez disso, o colocou em uma posição de necessidade desesperada de intervenção divina. Esse foi um dos motivos pelo qual Ló foi escolhido por Deus para receber em sua casa os 2 anjos que chegaram em Sodoma. A chegada desses mensageiros marca o início de uma série de eventos que levariam ao julgamento divino. A situação logo toma um rumo sombrio quando os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes para que possam conhecê-los. Gênesis 19:5. Este ato de perversidade e violência
é uma clara demonstração da corrupção moral que havia dominado a cidade. Ló, em um esforço desesperado para proteger os anjos, oferece suas próprias filhas em troca, revelando até onde sua moralidade estava sendo desafiada. No entanto, os anjos intervêm e cegam os agressores, impedindo-os de alcançar seus objetivos. O próximo passo no julgamento de Deus é a destruição iminente das cidades. Os anjos informam a Ló sobre o plano de Deus para devastar Sodoma e Gomorra, advertindo-o para que escape com sua família. Em um ato de misericórdia, os anjos dizem a Ló: escapa por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Escapa para o monte para que não pereças. Gênesis 19:17. A insistência na fuga e a ordem para não olhar para trás refletem a seriedade da situação e a necessidade urgente de escapar do julgamento divino. Após a advertência dos anjos, Ló inicialmente hesitou em deixar a cidade. Gênesis 19:16 descreve que Ló, porém, demorou-se. Isso indica que, apesar da urgência da situação, Ló não se moveu imediatamente como os anjos haviam instruído. A hesitação de Ló pode ser interpretada como um reflexo da dificuldade em abandonar a cidade e a vida que ele havia conhecido, bem como uma possível falta de compreensão completa da gravidade da situação. Os anjos, vendo a hesitação de Ló, exerceram um ato de misericórdia e o ajudaram a escapar. O texto bíblico relata: então os homens puseram as mãos sobre ele, e sobre a mulher e sobre as duas filhas, e os tiraram e puseram-nos fora da cidade. Gênesis 19:16. Esse gesto demonstrou a compaixão divina e a assistência direta para garantir que Ló e sua família fossem salvos, mesmo diante de sua hesitação. Enquanto Ló e suas filhas seguiram as instruções e partiram para a cidade de Zoar, sua esposa, desobedecendo à ordem divina, olhou para trás. A desobediência a essa simples, mas crucial instrução resultou em uma transformação terrível. A Bíblia nos relata que a mulher de Ló olhou para trás e ficou uma estátua de sal. Gênesis 19:26. Essa transformação em sal simboliza a condenação e a permanência no juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, refletindo a gravidade de não seguir as ordens divinas com totalidade e obediência. A destruição das cidades é um evento cataclísmico que ocorre com fogo e enxofre, como Deus havia prometido. A Bíblia descreve que o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor dos céus. Gênesis 19:24. Esse fogo não apenas consumiu as cidades, mas também serviu como um sinal claro da ira divina contra a iniquidade. A devastação completa das cidades foi um ato de justiça e também um aviso para as gerações futuras sobre as consequências do pecado. Esse evento não só marca o fim de Sodoma e Gomorra, mas também prepara o terreno para a reflexão sobre a justiça e a santidade de Deus. O julgamento implacável revela o compromisso de Deus com a retidão e a seriedade com que ele trata o pecado. A história de Sodoma e Gomorra é uma poderosa lição sobre a justiça e a santidade de Deus, uma advertência para todas as gerações sobre as consequências do pecado. O julgamento severo dessas cidades demonstra que Deus não tolera a corrupção moral e a injustiça. O Senhor disse: porquanto clamei contra ela a grande maldade, o seu pecado é gravíssimo. Gênesis 18:20. Esta declaração revela a seriedade do pecado cometido pelas cidades e o compromisso divino com a justiça. Deus, em sua santidade, não pode ignorar a transgressão dos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Uma das lições mais marcantes é a importância da salvação dos justos e a obediência à vontade de Deus. Ló e sua família foram resgatados da destruição devido à justiça de Ló e à obediência ao aviso divino. Ló saiu e os 2 filhos de Ló com ele e as suas mulheres. Gênesis 19:15.
Este ato de misericórdia para com os justos destaca a fidelidade de Deus em proteger aqueles que seguem seus caminhos, mesmo em meio ao juízo severo sobre a impiedade ao redor. Além disso, a história enfatiza a necessidade de desapegar-se do mundo e suas tentações. A ordem para Ló, não olhar para trás, simboliza o abandono das velhas práticas e o afastamento das influências corruptas. Não olhes para trás, diz o Senhor, uma clara instrução para não se apegar às velhas práticas e hábitos que levaram à destruição das cidades. A hesitação e a resistência em deixar a cidade condenada trouxeram consequências para sua esposa, que desobedeceu à ordem de não olhar para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Esse desapego é crucial para seguir a vida em conformidade com a vontade de Deus e evitar os mesmos erros que levaram à queda de Sodoma e Gomorra. A destruição dessas cidades é um lembrete constante de que a justiça e a santidade de Deus não devem ser subestimadas. A Bíblia deixa claro que o pecado tem consequências inevitáveis e que a justiça divina é infalível. As lições extraídas do destino de Sodoma e Gomorra são um chamado à reflexão pessoal e à ação em conformidade com os princípios divinos. À medida que refletimos sobre essas lições, percebemos que elas ainda têm uma profunda relevância para a nossa vida moderna. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto do passado, mas um guia para viver uma vida que honra a Deus e rejeita a injustiça. Ló, ao escolher residir em Sodoma, fez uma escolha que refletia sua busca por conforto e prosperidade, mas também o expôs às consequências do pecado desenfreado daquela cidade. Sua decisão de permanecer ali, apesar dos sinais de decadência moral, acabou por colocá-lo em uma posição crítica quando a destruição se tornou iminente. A história também ilustra como nossas escolhas têm o poder de impactar não apenas nossas vidas, mas também as daqueles ao nosso redor. As decisões de Ló e a tragédia que se seguiu tiveram um efeito profundo em sua família e em sua própria vida, servindo como um lembrete de que nossas ações têm ramificações extensas. O cuidado em buscar a orientação divina em todas as nossas decisões é crucial para evitar erros que podem levar a consequências graves. Após a fuga de Sodoma e Gomorra, a vida de Ló e sua família tomou um rumo incerto e repleto de desafios. Quando deixaram a cidade condenada, a família de Ló se refugiou em Zoar, uma pequena cidade nas proximidades, conforme o pedido dos anjos. Embora Zoar fosse uma opção mais segura do que as regiões vizinhas, o medo da destruição iminente pairava sobre eles. Contudo, mesmo diante da segurança temporária, a vida de Ló e suas filhas não seria fácil. A Bíblia nos mostra que, após um tempo, Ló e sua família se mudaram das cidades vizinhas para viver nas montanhas, por medo de permanecer em Zoar. Esta decisão foi tomada devido ao medo persistente do julgamento de Deus e à necessidade de encontrar um novo lar em um ambiente menos arriscado. Na nova localização nas montanhas, a vida de Ló se tornou um cenário de isolamento e dificuldades. Ele e suas filhas se encontraram em uma situação de grande vulnerabilidade. A mudança para uma vida mais simples e isolada trouxe consigo desafios de sobrevivência e adaptação a um novo estilo de vida. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre essa fase, mas é claro que a família enfrentou uma vida de privação e dificuldades enquanto tentavam reconstruir suas vidas longe da civilização que haviam conhecido. A situação se agravou ainda mais quando as filhas de Ló, sentindo-se desamparadas e sem perspectiva de futuro, tomaram uma decisão drástica. Elas acreditavam que eram as últimas sobreviventes da humanidade e decidiram garantir a continuidade da linhagem de seu pai. Em um episódio controverso, as filhas de Ló embriagaram-no e tiveram relações com ele, resultando no nascimento de 2 filhos, Moabe e Amon.
Esses filhos se tornaram os ancestrais das nações Moabita e Amonita, respectivamente. Este relato, encontrado em Gênesis 19, 30 a 38, é um testemunho das difíceis circunstâncias e das decisões desesperadas tomadas pela família de Ló em um momento de crise. A trajetória de Ló e sua família após a saída de Sodoma serve como um poderoso lembrete das consequências das escolhas feitas durante a vida. A mudança drástica em seu estilo de vida e as dificuldades enfrentadas são um reflexo das complexidades da vida e da importância de seguir fielmente as orientações de Deus. À medida que exploramos essas lições, começamos a compreender a necessidade de buscar a vontade de Deus em nossas próprias vidas e como isso pode influenciar nosso destino. Assim como Ló foi instruído a não olhar para trás e a escapar para a segurança, hoje somos chamados a viver com um olhar fixo em Cristo e não nos deixar seduzir pelas tentações do mundo. A Bíblia nos adverte: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Em uma era onde a moralidade muitas vezes é desafiada por padrões culturais, é crucial refletir sobre como estamos vivendo e se estamos mantendo os princípios de justiça e santidade em nossas vidas. A Bíblia nos convida a examinar a nós mesmos se permanecemos na fé, em 2 Coríntios 13, 5. A aplicação dessas lições ajuda a alinhar nossas ações com os valores divinos e a evitar a corrupção moral que levou à destruição das antigas cidades. A preparação espiritual envolve oração, estudo das Escrituras e uma vida de obediência e santidade. O apóstolo Paulo nos exorta: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Com essas reflexões em mente, à medida que seguimos adiante, a compreensão desses princípios nos prepara para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e firmeza, alinhando nossas vidas com o propósito divino e mantendo a vigilância espiritual necessária. Se você chegou até aqui, sugiro que assista ao vídeo que conta toda a história da Bíblia em ordem cronológica. É só clicar no vídeo que aparecerá na tela. Tenho certeza que será inspirador. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.